Você que está em casa nos assistindo, você também é muito bem-vindo nesta noite. E a mesma unção, a mesma graça que está aqui neste lugar, nesse ambiente, profetizamos também sobre a sua vida, aí na sua casa, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Os adolescentes ficarão conosco nesta noite. Muito bem, na nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com muitas situações, não é? Desafios, e nessa caminhada cristã, a gente, em meio aos desafios, construímos amizades. E o pastor Antônio, o missionário Antônio, tem sido um desses, que nessa caminhada tornamos-nos amigos. E não faz muito tempo, coisa de mais ou menos, acho que uns 5 anos, por aí, o primeiro café que tomamos numa padaria para falar sobre missões, não é? Em nosso coração que arde por missões, queima por missões, a gente sempre quer estar perto e aprendendo, e pessoas que têm esse entendimento, que têm esse chamado, não é? Específico, mas não significa que é só um chamado para o pastor Antônio, é um chamado para todos nós, né? O ID é para a igreja. E nesta noite, culto de missões, o pastor Antônio está conosco. Eu quero chamá-lo aqui, esse gigante de Deus, está aqui com as suas filhas, já vai apresentá-las depois, vai falar um pouquinho, claro, penso eu, do seu ministério. A última vez que estivemos juntos, nós estávamos na cadeia, é isso? Estávamos no presídio, ali em Sumaré, ministrando, e tem sido uma bênção andar com esse homem, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que tem uma visão missionária extraordinária, né? Eu tenho certeza que nesta noite nós vamos aprender com o pastor Antônio, amém? Você pode aplaudi-lo nesta noite, é uma honra tê-lo aqui, viu? Uma honra. Deus abençoe. Irmãos queridos, é um prazer muito grande me encontrar aqui nessa grande igreja, uma igreja de muita gente bonita. Show de bola, né? Já ganhei seu coração. Eu sou um missionário e eu nasci no Evangelho e eu tive um despertar espiritual bem lá na frente, já depois de casado. E do meu casamento eu tenho 2 filhas que estão comigo hoje. A Sara é a mais nova e a Rebeca é a minha filha mais velha. A minha esposa não pôde vir porque ela teve que ficar com a minha sogra. Então, minha sogra é uma pessoa acamada e nós cuidamos da sogra, e sempre que alguém precisa, a família precisa se deslocar, alguém precisa ficar. Show de bola, né? Muito bem. E eu estou muito agradecido ao pastor Davi e ao pastor titular também da igreja por me permitir assumir o púlpito da sua igreja nesta noite. Eu espero então que Deus possa falar amplamente e abundantemente em nossos corações. Antes de dar a sequência daquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de exibir um vídeo para você conhecer um pouco do nosso trabalho. Estamos aqui na Fornext nos preparativos para o nosso jantar hoje da Missão Discípulo às 19 horas lá na 13 de maio na Catedral. Então dá tempo ainda se você quiser ir com a gente ajudar nessa missão. Vamos?
Hoje nós estamos aqui na frente da Catedral, unindo nossas forças, a base Missão Discípulo e a base Fornext. Nós nos juntamos para fazer um jantar para os moradores de rua. Por quê? Porque são pessoas esquecidas, pessoas que muitas vezes não têm o que comer, às vezes fica dias sem comer, depende de uma doação. Então o Senhor tocou no nosso coração para nós fazermos essa ação. Ele é super necessário e importante porque, além de matar a fome das pessoas, você ainda acaba mostrando para elas que elas estão vivas, que existem pessoas que se importam e que, acima de tudo, existe alguém que ama elas, alguém que está nos céus e alguém que está presente aqui na terra, se manifestando através de um simples prato de comida. Então é importante, é legal, eu amo participar, amo fazer parte disso. E estar aqui essa noite trazendo comida, trazendo carinho, trazendo amor para essa rapaziada é revigorante e totalmente necessário, tanto para eles quanto para mim. Eu sou o missionário Antônio, é uma honra poder estar falando com você hoje. Quero falar um pouquinho sobre esse evento que nós fizemos aqui na praça para os nossos irmãos em situação de rua. A minha observação foi o seguinte: tantos anos trabalhando com morador em situação de rua e vindo aqui servi-los, sempre estão comendo na calçada, sentado, acocorado. E eu fiquei pensando que uma boa ideia seria montar um restaurante a céu aberto. E hoje nós realizamos esse sonho, um restaurante a céu aberto. Todos os nossos irmãos comeram com dignidade, nós servimos sobremesa e foram atendidos mais de 120 pessoas. Então eu estou muito grato, obrigado pelas orações, obrigado pelas ofertas, por tudo que você tem feito em favor dos mais necessitados. Em situação de rua. Vai ser no mesmo local, ali em frente à catedral, e nós queremos desafiar você a se somar à nossa equipe. Vai lá orar com o morador em situação de rua, servi-lo, amá-lo, abraçá-lo, dar um tempo muito precioso, que eles valorizam muito, porque são pessoas muito solitárias, elas não têm parente ou são rejeitados pelos parentes, não é? Então, como é importante a participação da igreja aí nesse trabalho. Bem, eu sou um missionário, eu faço um trabalho com a população de rua, a população carcerária, não é? Nós vamos uma vez por ano no Itatinga fazer também trabalho com as garotas ou as profissionais do sexo. E também fazemos um trabalho com clínicas de recuperação. Eu trabalho atualmente em 2 clínicas de recuperação. A Visão Divina, que fica em Sumaré, e também no Projeto Liberdade, em Paulínia, onde nós temos hoje, nessas 2 casas, provavelmente uns 60 homens se recuperando das drogas. Então, é uma bênção o nosso projeto. Então, eu quero contar muito com as suas orações, e espero que Deus nos abençoe muito hoje. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que encontra-se na carta de Paulo aos Romanos. Talvez seja uma das cartas mais densas do apóstolo Paulo, uma das cartas mais fortes do apóstolo. E eu quero então convidar você a ler comigo esse texto em Romanos no capítulo 8. Eu só quero ler 2 versos hoje à noite. Todos acharam? Romanos 8, verso 18 e o verso 19.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que Deus então possa aplicar sua palavra lida em nossos corações. Meus irmãos e irmãs, infelizmente vou ter que confessar algumas coisas hoje aqui para você. E eu espero que nesse confessionário meu, pessoal, íntimo, de alguma maneira Deus use essas minhas confissões para falar fortemente ao seu coração. Eu nasci num berço evangélico, um lar cristão, meus pais eram cristãos, e eu não conhecia o mundo. Meu universo sempre foi a igreja. Eu ia à escola dominical, e boa parte da minha formação como cristão foi feito ou produzido na escola dominical. Meus pais eram muito fiéis a Deus, eles eram muito leais à palavra de Deus, eles não perdiam culto. E eu me lembro que quando criança eu participei de muitas vigílias, eu ia dormir. Meus pais iam orar e eu ia dormir, porque criança não aguenta uma noite de vigília. Eu nasci nesse contexto e fui crescendo, e fui amadurecendo, me tornei adolescente, me tornei jovem, e dentro desse ambiente eclesiológico da igreja nunca saí. E ouvi muitos sermões, bons pregadores, pessoas brilhantes, que quando pregavam no púlpito da igreja onde eu frequentava, parece que o púlpito pegava fogo, o púlpito acendia. Sabe quando Deus falava com você? E muitas vezes ali na igreja, assistindo as pregações, vendo aqueles homens santos de Deus pregarem a palavra, e pregarem com poder, pregarem com autoridade, pregarem destemidamente, muitas vezes eu sentia lá no fundo do meu coração um desejo enorme de me entregar, um desejo enorme de me doar, um desejo enorme de fazer a obra de Deus. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, quantas vezes eu saí do púlpito, eu saí do culto, depois do pastor dispersar a multidão, eu fui receber a oração do pastor e dizia: meu pastor, ore por mim, eu quero servir a Deus, eu estou em grande crise, estou em grande agonia e não sei como fazer. O pastor orava por mim, eu ia para a minha casa, parece que eu ia pisando nas nuvens. Show de bola, show de bola, show de bola. Eu ia pisando nas nuvens e sonhava com a obra de Deus. Chegava na terça-feira, aquela bexiga esvaziava, aquela bolha explodia. Eu voltava à mesma mediocridade espiritual que acumulava anos na minha vida. E um dia eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu não entendo, né? A gente vai na igreja, ouve os sermões, a gente ouve a palavra, tem sermões, tem louvores que quase você toca em Deus, não é verdade? Você quase toca em Deus, é tanta emoção, você sente arrepios da presença de Deus. Mas eu fiquei pensando, se era só isso, se a vida cristã nos reserva somente isso. E aí aconteceu uma coisa que eu nem deveria falar para você, nem sei se devo falar, mas eu vou falar para te ajudar. Eu não deveria falar, mas eu vou falar para te ajudar. Chegou um momento que eu estava desistindo da igreja. Desculpa dizer isso para você, não queria desapontá-lo, mas chegou um momento que eu estava desistindo da igreja, porque era um tédio, era muito tedioso vir à igreja, assistir os louvores, erguer a mão, receber a oração, ouvir o sermão e voltar para casa para a mesma vida, sem nenhuma mudança.
Talvez eu esteja falando hoje à noite com alguém que está vivendo as mesmas crises agora que eu vivi no passado. Então eu parei de ir à igreja. Parei de ir à igreja. Eu tinha um pastor chamado Pastor Samuel, homem de Deus. Pensa num homem de Deus. Pensa num homem iluminado. Pensa num homem cheio do Espírito Santo. Pensa num homem com um vernáculo incrível, com a prédica que dá inveja. Aquele homem foi meu pastor por muitos anos. E quando ele viu eu desalentado da igreja, desanimado com a igreja, eu fugia daquele pastor como o diabo foge da cruz naqueles dias em que eu estava rebelde. Naqueles dias em que eu estava amargando a pior crise espiritual da minha vida. Naqueles dias eu estava quase não mais acreditando em Deus, meu nobre pastor. Naqueles dias eu estava desistindo de Deus. E muitas vezes o pastor Samuel, aquele velho, idoso pastor, que sabe o pastor, ele tentava me abordar na rua, mas eu fugia daquele homem. Eu não queria vê-lo, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber da igreja. E quando ele vinha numa calçada, eu desviava da outra, fazia de conta que... Você já fez isso com o seu pastor, né? Eu fazia de conta, eu fazia de conta que eu não via ele. Mas sabe um dia que você acha que vai dar tudo certo? Eu já planejava sair da minha casa para não encontrar o pastor, porque a rua onde eu morava era perto da igreja, aí tinha que passar naquela bendita rua. E um dia, quando eu estou passando, ele surge do nada, abracadabra, pum! Show de bola, show de bola. Mano, ele falou assim para mim, eu vejo, ele tem uma barbicha igual a minha assim, eu vejo que você está fugindo de mim. Show de bola, né? Show de bola, show de bola. Aí eu disse, sim, pastor, mas o que o senhor deseja? Ele falou, Antônio, eu quero dizer uma coisa para você, irmão, e minha irmã, aquelas palavras ditas por aquele homem de Deus, entrou como uma flecha no meu coração. Foi uma flecha que acerta o alvo, como diria Aline Barros. Ele disse, olha, você pode não estar querendo vir à igreja, você está rebelde, querendo desistir de Deus, mas eu tenho duas coisas para te dizer. Aí você já fica assim, com o escudo para se defender, né? Ele disse assim, primeira coisa, Deus não desistiu de você. É a primeira coisa que eu quero que você saiba, que Deus não desistiu de você. Segunda coisa, você pode ser qualquer coisa na vida, meu filho. Você pode ser um bom vendedor, você pode ser um gerente, você pode ser um empresário, você pode ser o que você quiser ser nesta vida e você irá muito bem. Porque você é um cara articulado, você conversa bem, você tem uma boa dicção, você tem um bom português, então qualquer coisa que você abraçar, você vai bem. Porém, disse o nobre pastor, tenho que te dizer uma coisa, você não será feliz. Vou dizer de novo, ele disse-me, meu nobre pastor, você não será feliz. E eu disse por quê? Ele falou, porque Deus te chamou para uma obra específica, e você não será feliz fora dessa obra. Bem, fui trabalhar, aquela palavra criou uma revolução dentro do meu peito. Eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Aquelas palavras
eram como um ferrão grudado na sua alma, grudado no seu peito. Meu peito queimava com aquelas palavras. E naqueles dias de angústia, dias de choro, dias de rebeldia, aquela palavra ardendo no meu peito, e eu quase que podia ouvir a voz do Espírito Santo dizer: volte, volte, eu tenho uma obra. Eu saí da igreja com os meus 18 anos, voltei para a igreja depois dos meus 26 anos de idade. E quando eu voltei para a igreja, meu irmão, quando eu voltei para aquela igreja, era o céu na terra. Naquele dia eu decidi servir a Deus com muita gana. Eu decidi servir a Deus com muita raça. Eu decidi abraçar essa causa. Fui estudar, me formei no pastorado. Meus irmãos, eu tenho que dizer isso, eu preciso dizer isso, eu não deveria dizer, mas vou dizer para te ajudar. Eu saí daquela instituição frustrado, saí frustrado e disse para Deus: Deus, eu quero ser qualquer coisa menos pastor. Deus, irmão, eu vou abrir um parênteses aqui. Escute. Pastor Davi, o senhor nem sabe, mas eu passei tanta humilhação naquela instituição, eu passei tanta necessidade. A minha esposa estava grávida da minha filha Rebeca. A minha esposa e eu passamos tanta necessidade que quase não parecia que ela estava grávida, porque não tinha alimento, só estudando. Igrejas que disseram: vai, que nós vamos te apoiar, vai, que a gente vai enviar oferta, nos abandonou no meio da obra. Soltou a corda e nós ficamos lá amargando. Eu tinha que trabalhar para a instituição, trabalhava para atenuar a mensalidade, mas faltava alimento. Quando eu saí daquela escola, eu disse: Deus, eu vou trabalhar, porque minha filha Rebeca não pode continuar passando necessidade. Fui trabalhar, e eu disse: Deus... Deus é incrível, né, gente? Eu disse: Deus, é o seguinte, eu decidi que eu quero ser um milionário. Eu vou ser um milionário. Porque o pastor Samuel falou que eu ia bem em qualquer coisa, então eu decidi ser rico. E meu irmão... Aí Deus olhando assim para mim: vai que é sua, Tafarel, né? Vai que é sua, Tafarel. Então eu fui ganhar dinheiro. E comecei a ganhar dinheiro. E comecei a trabalhar. E eu trabalhava, meu irmão. Eu saía 6 horas da manhã, voltava meia-noite, 1h da manhã trabalhando. Eu trabalhava em 2 empregos, uma loucura. E eu dizia: Deus, eu vou ser rico. Vocês querem mesmo saber qual é o fim dessa história? Meu irmão, eu não me tornei um milionário, me tornei um missionário. Me tornei um missionário. Então, Deus disse assim para mim: olha, eu preciso contar isso para você entender onde eu vou chegar. Eu peço paciência e vou terminar no horário. Trabalhando na rede Walmart, naquela angústia, naquela tristeza, porque meu irmão e minha irmã, quando você está fora dos propósitos de Deus, nada funciona. Nada funciona. Você se sente assim, acachapado. Você se sente oprimido.
Porque você está fora de um propósito. A vida só tem sentido se ela tiver um propósito. E se você não tiver um propósito, arrume um para viver. Porque ninguém pode viver sem propósito. Então eu estou vindo, e eu vou dizer uma coisa, eu também estou certo que isso eu deveria dizer. Se você não lembrar de nada que eu disse hoje, ou até agora, lembre-se disso. Uma das coisas mais perigosas na vida cristã é a bendita da oração. E vou dizer por quê. Porque a oração não tem prazo de validade. Você talvez esqueça do que orou, mas Deus não esquece. Porque suas orações estão lá patentes diante da presença dEle. Ele sabe exatamente o que você orou. Ele sabe que você se empenhou. Ele sabe que você pediu aquilo crendo, mesmo que depois você passou a descrer, mas a oração está lá diante dele e ele não esquece. Meu irmão e minha irmã, no meio dessa agonia toda, um dia eu estou lá em casa, angustiado, chateado, não vendo muito sentido na vida cristã. Eu fiz uma oração. Eu nunca, Pastor Davi, meu Deus, eu nunca vou me esquecer daquela oração que eu fiz. Eu não deveria ter feito aquela oração, mas eu fiz aquela oração, tá ligado? Acordei, eu percebi que as madrugadas passavam e eu não conseguia pregar o olho. Eu disse para minha esposa, eu estou com dificuldade de dormir. Ela disse, que horas você está acordando? Eu estou acordando por volta de 3 horas da manhã. E o que você faz nesse período? Eu viro para lá, viro para cá, levanto, tomo água e não consigo pregar o olho. Vou pregar o olho às 5 horas da manhã. Minha esposa disse, Deus talvez esteja querendo falar com você. E aí eu levantei 3 horas da manhã. Oh, meu Deus! Levantei 3 horas da manhã, fui lá para o quintal. Eu tenho um quintal lá na minha casa. E disse assim para Deus, Deus, eu não estou dormindo. O sono foge de mim, eu tento laçar o sono e o sono corre. O sono virou um atleta e foge e eu não consigo dormir. Eu disse assim para Deus, Deus, hoje tem um irmão ali morrendo de rir, porque o sono fugiu. Eu falei assim para Deus, Deus, eu não sei nem o que falar hoje diante de Ti. Sabe quando, meu irmão, a melhor oração, a melhor oração é o silêncio, sabia? Às vezes a melhor oração é aquela que você não tem muitas palavras para dizer. Porque Deus lê teu coração. Deus sabe exatamente o que está nas tuas entranhas. Deus sabe exatamente o que está nos porões da tua alma. Então eu disse assim para Deus, Deus, eu vou fazer hoje, diante de Ti, Senhor, a oração do profeta Isaías. E aí Deus disse, qual é a oração? Eu disse, no capítulo 6 do profeta, está dito que ele chegou diante do Senhor, diante de uma crise nacional, de espiritualidade, de trevas. Ele viu o desespero da tua majestade, o desespero da tua santidade, porque tu dizias, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta entendeu aquela agonia e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu disse, Senhor, o envia-me a mim. Eu faço das palavras dele as minhas. Envia-me a mim. Voltei, fui trabalhar, esqueci da bendita oração. E eu sou batista, vocês sabem, né? Eu vou confessar um negócio aqui, me perdoe. Eu sou batista.
E os batistas têm um problema muito grande com o Espírito Santo. Os batistas são muito técnicos, são muito biblicistas, são muito de estudo. Então eles não acreditam muito o que Deus fala. E eu também não acreditava muito. Até depois dessa experiência que eu vou te contar. Eu espero que isso sacuda a sua alma. Eu espero que hoje, quando você sair desse pequeno recinto, esse auditório, a sua vida cristã não se limita exatamente a sentar-se num culto, ouvir pregação, cantar louvores. Se sua vida se resume nisso, você é um cara muito infeliz. A vida é muito mais que isso. Então, Deus disse assim: eu estou trabalhando, eu nunca vou me esquecer disso, porque sabe, são experiências espirituais que marcam a sua vida. Olhem para mim agora, olhem para mim. Eu estou vindo do meu trabalho e Deus disse assim para mim no carro: eu quero que você abra mão do seu trabalho e quero que você trabalhe só na obra. Audível. Não tinha ninguém no carro. Eu estava ouvindo Antena 1, que é uma rádio que eu gosto muito de ouvir, Antena 1. E no meio daquelas músicas românticas da minha época, Deus falou comigo: quero que você trabalhe para mim, abandone o seu trabalho. Cheguei em casa, falei para Luciana: Luciana, você não sabe o que aconteceu. Ela disse: o que aconteceu? Você acredita? Você acredita que Deus falou comigo? Mano do céu! A gente passa a vida inteira querendo ouvir a voz de Deus, né? Sim ou não? Você passa a vida inteira: Deus fala comigo. Aí você sai da tua casa para vir para o culto, você vem pensando assim: Deus fala comigo. Será? Será realmente que a gente quer que Deus fale conosco? Que às vezes Deus fala justamente que vai contrário às nossas expectativas. Que vai contrário àquilo que... Aí lá. Som, voltou aqui. Ok, show de bola. E então, às vezes você quer tanto ouvir a voz de Deus, mas ela vem na contramão dos teus desejos. E eu falei para minha esposa: olha, Deus falou que é para eu sair do Walmart, da rede, e Ele quer que eu trabalhe somente para Ele. Aí ela disse: não, isso aí não é de Deus. Eu falei para você? Isso aí não é de Deus, não. Onde já se viu você abrir mão do seu trabalho? Então, mas eu vi Deus claramente. E que mais Ele disse? Perguntou ela. Ele disse que, para saber que foi Ele que falou comigo, Ele vai fechar a porta do Walmart sem ninguém pôr a mão. Ela falou: se for de Deus vai acontecer. Não, gente, vocês acreditam no que eu vou dizer agora? Vocês vão acreditar porque eu sou um missionário. O milionário que se tornou missionário. Deus falou assim: eu vou fechar a porta sem ninguém pôr a mão. Trabalhando para o Walmart, eu tinha uma empresa dentro da rede, em parceria com um amigo meu, e a secretária do diretor da empresa me procurou e disse: Antônio, a gente não consegue emitir notas para você dos serviços que você presta porque sua empresa está excluída do sistema. Aí, tim! Falei: nossa, isso é coisa de Deus, pensei. Só Deus pode fazer um negócio desse. Meus irmãos,
E eu disse para a secretária do diretor da empresa: o que eu posso fazer? Ela falou: corre atrás, porque senão não tem como você receber. Tenta voltar à empresa. Voltei à empresa, através de contatos que eu tenho. Comecei a trabalhar de novo. Não passou, meus irmãos, 6 meses. A alegria de pobre dura pouco, pelo amor de Deus. Eu estou lá feliz da vida, planejando o que eu vou fazer com o dinheiro, trabalhando bastante. Eis que ouço a voz do Todo-Poderoso de novo no carro falando comigo. Ele disse assim: eu disse para você que eu quero que você abra mão do seu trabalho para me servir na obra. Eu disse: sim, é verdade. E você foi lá e você conseguiu colocar a empresa de volta. E você está trabalhando. Eu quero que você faça a minha obra, abra mão do seu trabalho. Eu falei: mas Deus, eu tenho família, como é que eu vou sustentar a minha família? Ele falou: só faça o que eu estou te dizendo. E dessa vez, Antônio, disse Deus, abre aspas para o Todo-Poderoso. Ele disse assim: dessa vez eu vou fechar a porta do Walmart e ninguém mais vai abrir essa porta. E de fato, a porta foi fechada e não teve CEO no Walmart, não teve VP no Walmart que colocasse a empresa de volta. Eu estava na Rua da Amargura. Verdade, meu irmão? Na Rua da Amargura, e disse para Deus: e agora? Ele disse: vai servir eu. Vai servir. Irmãos, eu vou dizer que quando Deus tem algo específico na sua vida, não dá para fugir. Porque, como é que eu vou dizer isso? Eu vou tentar simplificar objetivamente. Deus, ele é muito enternurado. Ele é um Deus muito dócil. Ele é um Deus muito meigo, mais do que a gente imagina, porque Ele essencialmente é amor. E Ele tem lá suas maneiras de te seduzir. E eu fui seduzido por Deus, e seduzido fiquei. E não tinha mais como escapar. Agora meu coração estava fixado na obra de Deus. Agora eu queria fazer a obra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, não sei se eu deveria dizer isso, especialmente para você que está hoje aqui nesse auditório, que talvez saiu de casa pensando: Deus fala comigo, eu quero te servir, eu quero ser uma bênção na tua obra, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero ser um instrumento afiado, eu quero ir para a obra. Eu vou dizer uma coisa: tem hora que Deus te estreita, mano. Desculpa dizer isso para você, me perdoa, em nome de Jesus, me perdoa. Mas tem hora que Deus, ele vai estreitando, ele vai te estreitando, ele vai te provando, porque a prova te aprova. É na prova que nós somos aprovados, meu irmão. É no calor da fornalha que nasce um homem de Deus. O melhor seminário, desculpa falar isso para você, não sou contra as instituições de teologia, mas o pastor Davi disse: pastor, vai lá e prega. E eu vou pregar. O melhor seminário que eu já fiz é o seminário da prova, é o seminário da fornalha, é o seminário da tribulação, é o seminário da provação. Esse é o melhor seminário. E se nesse você passar, meu irmão, o inferno jamais te alcançará. Então, comecei a fazer a obra.
Comecei a fazer a obra. E comecei a fazer a obra. Vou dizer isso para você, mas vou dizer para te ajudar, meu irmão. Para te ajudar. Eu tenho certeza que nesse momento, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está pairando sobre a sua cabeça. Está pairando sobre o seu coração. Está talvez limpando a incredulidade da vossa mente e dos vossos interiores. Nesse momento, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo talvez está acendendo um farol de 1 milhão de lúmens na sua alma. Saí para fazer a obra Pastor Davi, pregando em tudo quanto é lugar. Chegava em casa, irmãos, eu vou dizer uma coisa, vou dizer com muita honestidade. Eu vim aqui para ser honesto. Recebi convites para pregar e eu não tinha o dinheiro para ir pregar. E se eu tinha o dinheiro para ir, não tinha o dinheiro da volta. Eu ia pela fé. Nunca deixei de ir porque Deus sempre proveu para ir. Ou a igreja que me convidava adiantava a oferta para eu ir. Mas quando eu cheguei em casa, muitas vezes, porque eu viajava no sábado ou na sexta para voltar no domingo à noite para pregar. E quando eu chegava em casa, minha esposa dizia: a luz está cortada. Cortaram a luz. Minhas filhas que aqui estão, olhando a despensa de casa, meu nobre pastor, despensa vazia. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que minha despensa, N vezes, enquanto eu servia o Todo-Poderoso, N vezes, estava vazia. E minhas filhas diziam: pai, posso falar com o senhor? Eu disse: claro, minhas filhas têm portas abertas, pode falar. E elas diziam: pai, não é melhor o senhor arrumar um emprego? Porque, pai, o senhor não está vendo a nossa situação? Irmão, vou dizer uma coisa para você, e eu vou dizer mesmo, e que Deus tenha misericórdia de ti. Irmão do céu, anos, eu e minhas filhas, minha esposa, meu nobre pastor, durante o serviço para Deus, só usávamos roupa usada. Roupas que chegavam para as doações, para a gente fazer as ações, a gente pegava roupas. E eu nunca disse para Deus: pô, Deus, sabe de um, o senhor vai plantar batata, que o senhor vá às favas, porque não dá, o senhor não está vendo. Eu mantive, puxa vida, eu me mantive fiel ao meu chamado. Me mantive fiel e leal ao meu chamado, mesmo com despensa vazia, mesmo com luz cortada. E vou dizer uma coisa: luz cortada, eu não me preocupava muito porque não tinha nada na geladeira. Mas, meus irmãos, chegava um abençoado pastor Davi. Quando você acha que o mundo acabou, quando você acha que não tem solução, quando você acha que não existe uma luz no fim do túnel, eis que vem um enviado de Deus e diz assim. Um dia chegou alguém e ligou para mim e disse: pastor, eu fiquei sabendo que o senhor está com a sua luz cortada. Eu disse: é verdade. Ela: pastor, meu marido viajou e deixou uma oferta para o senhor pagar a sua conta. Quando eu pensava em trabalhar, vinha um abençoado, não sei da onde: pastor, eu estou aqui no mercado, fazendo compras para minha família, e Deus falou que era para fazer uma compra para você. Meu irmão, pastor, estou chegando aí meia hora.
Meu Deus, o carro lotado. E Deus disse: fica aí, fica firme, eu sou contigo, não desista. A vida cristã, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. A vida cristã não é bolinho de chuva. Tem estreitos que a gente tem que passar. Tem situações que a gente tem que viver. E depois disso, eu me lembro um dia, meu nobre pastor, aquele dia eu ri no espírito. Eu que sou batista, que não acredito muito nessas coisas, depois disso, eu já não sou mais batista assim, entendeu? Eu já creio no mundo espiritual, eu creio no Espírito Santo. E um dia eu estou lavando o canil do meu cachorro, Rex. A minha casa parece a Arca de Noé, tá ligado? Eu tenho tartaruga, eu tenho coelhos, eu tenho 5 cachorros, é uma loucura. E eu estou lavando o canil dos cachorros. E aí eu me lembrei de uma coisa. Eu posso falar isso aqui, pastor? Ó, o pastor disse que eu posso. Depois você pega o pastor. Irmãos queridos, eu vou até falar baixo. Durante aquele período em que houve aquela moenda na minha vida, que faltava comida, eu tinha os 5 cachorros. E um dia Deus falou comigo: vai na casa de ração e conta um pouco assim por cima a sua história, não conta tudo. Cheguei para o gerente da casa de ração e disse assim: olha, ele: ô pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Eu falei: cara, você não tem uma ração assim, com saco furado, para me vender mais barato? Ele disse: pastor, espera um pouquinho. Durante o período em que eu fiquei nessa peneira divina, os meus cachorros comeram a melhor ração que podiam comer. Eu não tinha dinheiro para pagar. Eu ganhava os pacotes de ração da casa de ração. Então, eu tenho 5 minutos para concluir. Deus falou comigo, lavando o canil do cachorro: Antônio, a partir de agora, a partir de hoje, today, now, tá ligado? Gostou do meu inglês? Today, now, here and now, aqui agora. Eu estou mudando a sua vida financeira. Eu comecei a dar risada, pastor, sozinho no canil. Minha esposa falou: o que você está rindo? Eu falei: cara, Deus falou uma coisa surpreendente. Ela disse: o que Deus disse? Ele disse para mim agora no meu espírito, ele revelou isso no meu espírito, que aquela... Olha, não sei se você já foi na Pindaíba, mas eu estive lá, morei lá 1 ano e meio. E Deus disse assim para mim: mano, eu estou tirando você dessa Pindaíba, vai, meu filho. Meus irmãos, daquele dia, nunca mais faltou provisão na minha casa. Vou dizer de novo, daquele dia que Deus falou comigo, lavando o canil do meu dog, Ele disse assim para mim: nunca mais vai faltar provisão na sua vida. Meu irmão, concluindo aqui, 2 minutos para concluir. Foi saindo de dentro da igreja que eu encontrei Jesus. Eu não encontrei Jesus na igreja. Eu encontrei Jesus na rua. Eu encontrei Jesus chorando, porque não tinha um cobertor para se cobrir. Eu encontrei Jesus chorando porque não tinha alimento. Eu encontrei Jesus no farol, pedindo dinheiro para comprar pão. Eu encontrei Jesus na biqueira,
Quando eu fui lá na biqueira, ver aqueles traficantes e aqueles usuários, eu vi Jesus lá, uma mulher negra, dizendo: olha, o senhor pode me ajudar, eu tenho mais de 50 anos, estou no CAC há não sei quantos anos, o senhor pode me dar uma força? Eu vi Jesus ali pedindo socorro. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que os irmãos estão fazendo? O que a igreja de Deus está fazendo? Como é que a igreja de Deus pode se permitir a uma situação como essa? Vir aqui, todo mundo confortável na presença de Deus, todo mundo perfumado, todo mundo aqui bonitinho, quando lá fora existe um lago de sofrimento. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, tem gente sofrendo, tem gente pedindo ajuda, é Jesus pedindo ajuda. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos nesta bolha chamada religião. Essa é uma bolha chamada religião. A vida cristã não se resume nisso, meu irmão. Eu vi Jesus quando essa bolha foi explodida e que eu fui lá fora ver o que estava acontecendo. Eu vi Jesus dormindo num papelão, eu vi Jesus dormindo numa calçada na Praça da Sé, com a cabeça toda aberta, cheirando mal. Eu vi Jesus sem tomar banho por 15 dias. Eu vi Jesus no Itatinga, com aquelas garotas de programa. Eu vi Jesus com aquelas mulheres profissionais do sexo sofrendo horrores. Eu vi Jesus no testemunho de uma mulher, garota de programa, que disse para mim que o melhor dia de programa dela é quando ela se deita pelo menos com 16 ou 18 homens. Eu vi Jesus ali. Como é que você se sente diante de um quadro tão horroroso como esse? Tá certo. Meu chamado é específico. Mas Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai. E o último lugar que eu vi Jesus foi agora na Bolívia. Eu tive em maio na Bolívia, minha filha Sara foi lá. Eu fui no orfanato de uma da Madre Teresa de Calcutá. Meu irmão, já vi Jesus em tanto lugar que você não imagina. Jesus continua sofrendo, Jesus continua desprezado, Jesus continua pedindo ajuda. E quando nós chegamos no orfanato, nós entramos lá, levei minha filha Sara, falei: Sara, você vai conhecer uma realidade que a igreja brasileira nem faz ideia. E fomos lá no orfanato. O orfanato é de pessoas, de crianças com macrocefalia, microcefalia, síndrome de Down. Crianças que são abandonadas nas ruas, nas portas das igrejas, no comércio, nas lixeiras. Os bolivianos abandonam crianças deficientes nas ruas. E essas madres acolhem essas crianças. E quando você pega uma criança como uma criança chamada, acho que é Vitória, Verônica, a criança, meu pastor, tem quantos anos? Ela tem 1 ano, 10 meses, agora quase 1 ano. A criança pequena, a cabeça muito grande, abandonada. As freiras cuidando daquela criança. Aquela criança vai ficar cega quando chegar aos 5 anos de idade. E vou dizer uma coisa para você. Tem um garoto lá, o nome dele é Aaron.
Quando eu fui na Bolívia em 2018, aquele garoto, ele tem 3 coisas. Ele tem macrocefalia, ele tem síndrome de Down e ele é cego. Ele é totalmente paralisado. Eu vi Jesus naquela criança porque quando eu visitei em 2018, aquela criança estava abandonada, deitada sozinho num quarto. Já cego, sem carinho, sem amor, sem gestos, apenas os das freiras. Esse ano voltei lá de novo, e quando você toca naquela criança, meu irmão, quando você toca naquela criança, o Aaron ou a Verônica, eles abrem um sorriso, e é o sorriso de Deus. É o sorriso de Deus dizendo para mim: olha, obrigado por você ter saído do seu país para olhar para mim, para cuidar de mim, para me amar. E o que você está fazendo, meu irmão? Talvez é hora, e aqui termino, é hora de você levantar-se do seu comodismo. É hora de você sair, meu irmão, da sua zona de conforto. É hora de você se habilitar para a obra, porque a obra precisa de pessoas como você. E chegou a hora. E Deus me enviou aqui hoje não para massagear teu ego. Deus não me enviou aqui hoje para passar a mão na sua cabeça. Deus me enviou aqui hoje para estar com você, para desafiar você a fazer a sua obra. Levante-se. Aprume-se. Faça valer a pena o que Cristo fez por você, meu irmão. Faça valer a pena. Levante-se. Saia dessa zona morta. Seja algo quente para Deus. Faça algo profundo para Deus. Eu quero desafiar você agora. Posso, pastor? Eu não sei com quem Deus falou, mas eu sei que Deus falou. E se você gostaria de falar assim para Deus hoje: Senhor, realmente eu estou nessa situação, imobilizado, paralisado. Eu estou agoniado, eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo, eu quero fazer eu quero fazer algo. Então, se você se sente assim agora, mas só venha se você se sentir. Se não sentir, não venha. Não venha, fica onde você está. Mas se você sentir que houve um toque do Espírito Santo, vem aqui. Ajoelhe-se diante do Senhor. Enquanto você está vindo, pode se ajoelhar. Enquanto os músicos cantam, eu não vou insistir. Eu acho que a obra de Deus não precisa de apelos assim, mas pessoas que se voluntariam para a sua obra. É esses que Deus vai usar. Então, enquanto o louvor estiver dedilhando aí umas notas, se você quiser vir, ainda há tempo.
Amém. Eu vou fazer uma oração. Eu peço que você coloque a mão no seu coração. Deus tem algo contigo.
E os planos de Deus não vão ser frustrados. E todas as promessas que Deus prometeu na sua vida vão se cumprir, porque a sua palavra não falha e Ele não volta atrás nas suas decisões. Deus é imutável, a palavra é imutável, seus planos também são imutáveis. Então vou orar agora e vou abençoar você. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua presença arrasadora entre nós. Obrigado, Senhor, porque a tua presença hoje, neste ajuntamento, nos faz sentir pequenos, insignificantes. E hoje eu faço das palavras de João Batista as nossas palavras agora. Que João Batista disse: na presença de Deus importa que Ele cresça e que nós diminuamos. E hoje existe um povo diminuto, tupiniquim, na tua presença agora. Um povo que se voluntaria para o teu serviço. Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor tem um propósito incrível, assustador na vida dessa igreja, na vida dos irmãos. Deus Todo-Poderoso, para a tua glória, para a tua honra e para teu louvor, levanta essa igreja, levanta os irmãos, faz com que eles enxerguem, como está dito no livro do Apocalipse: aconselho que de mim vocês comprem colírios para enxergar, para ver que os campos estão brancos para a ceifa. Meu Deus, agora põe o teu colírio nos olhos daqueles que estão cegos, para que possam ver a necessidade tremenda do campo. Só em Campinas nós temos mais de 800 pessoas, meu Deus, vivendo em situação de rua. Senhor, tem crianças abandonadas. A obra é grande, é monumental, a obra é gigante. Mas que o Senhor possa nos empoderar hoje para fazer a nossa parte, fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então que o Senhor possa empoderar os irmãos que vieram hoje aqui se colocar diante de Ti. Eu disse para eles, Todo-Poderoso, não virem se não fossem tocados por Ti, mas vieram. Esses irmãos não podem ser mais os mesmos. Eles não podem voltar mais as mesmas pessoas para suas casas. Esses irmãos aqui estão rendendo a sua vida diante de Ti. Eles também querem ver Jesus como eu vi nas ruas. Jesus abandonado, Jesus sem teto, Jesus na biqueira, Jesus fumando crack. Deus Todo-Poderoso, há também nesse momento pessoas presas que precisam de Ti, precisam de voluntários para entrar no sistema carcerário e pregar a Tua palavra. Termino minha oração lembrando ao Senhor que a Europa inteira perdeu a fé, a Europa inteira faliu, e agora precisam de missionários naquele continente. Missionários na Alemanha, missionários na França, missionários na Ucrânia. Há um mundo clamando por missionários, e eles estão aqui diante do Senhor, ofertando suas vidas. Deus, eu como ministro do Evangelho, nesta noite, os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Antes de nós encerrarmos, dá mais 2 minutinhos, já vamos terminar. O pastor Antônio tem um recadinho. Meus irmãos, para ajudar a obra missionária, eu trouxe essas canecas da Missão Discípulo. Ela vem com tirante. Nós temos aqui também numa versão mais teen. Então também tem um tirante para você levar para onde você quiser. Custa R$35. E tem também a camiseta que eu estou usando. Você pode abençoar a obra também investindo só R$35. Muito bem. Você foi abençoado nesta noite. Você pode glorificar o Senhor nesta noite. De repente você não veio ao altar, talvez preocupado com alguém que vão falar de mim. Mas você não veio, mas Deus tocou em você. Deus ministrou no seu coração. E você vai sair daqui hoje entendendo que é uma grande obra por fazer. E que Deus pode fazer desta igreja, que é você, uma igreja muito maior do que é. Uma igreja onde dentro dela tem espaço para todos. Você pode dizer amém por isso? E você é um agente de Deus. Você é um missionário, uma missionária. Você é alguém que fala desse amor. Que você possa sair daqui nesta noite com o coração aquecido, colocando-se à disposição do pastor Paulo, dos ministérios. Dizer: pastor, tem uma ideia, tem um projeto, tem algo a fazer, comecei a fazer algo, preciso de apoio. E a igreja dará a você todo o apoio, porque esse é o papel, é a missão da igreja: ganhar vidas para o Senhor Jesus. Você pode levantar suas mãos esta noite, agradecidas a Deus. Você pode adorá-lo nesta noite por essa palavra desafiadora, mas também uma palavra de exortação que nos mostra aquilo que Deus quer fazer para esses dias. Para esses dias. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos e te agradecemos por esta noite de uma palavra missionária, desafiadora, exortadora, mas com certeza essa palavra veio porque precisávamos ouvi-la. E o Senhor nos ama tanto que o Senhor não esquece de nós. O Senhor conta conosco. O Senhor quer cada um de nós, essa igreja, Senhor, participativa, da porta para fora, buscando os perdidos, buscando aqueles que estão longe do Senhor, para conviver conosco uma nova vida, uma nova realidade, um novo tempo na Tua presença. Nós te adoramos como igreja, te exaltamos em o nome do nome bendito de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Jesus e as doces consolações, comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre, para a glória do Senhor. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado e diga assim: aceitei o desafio. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.